Chamamos ao palco para a mesa redonda, que tem como tema PDI, como instrumento de gestão educacional nos institutos federais, o pró-reitor de ensino do Instituto Federal de São Paulo, Reginaldo Vitor Pereira, formado em psicologia, mestrando em ciências humanas, especialista em educação empreendedora. Chamamos também Degmar Francisco dos Anjos, professor diretor de educação profissional do Instituto Federal da Paraíba, já exerceu os cargos de pró-reitor de desenvolvimento institucional e assessor da reitoria no Instituto Federal do Mato Grosso, pró-reitor de ensino e reitor substituto no Instituto Federal do Acre e chefe de Departamento Geral de Educação, Cefet Mato Grosso, coordenador de cursos, dentre outros. Professor Degmar, por favor. Esta mesa redonda será mediada pela Simone Maria Magalhães, coordenadora de ações socioculturais da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de São Paulo e vice-presidente da Comissão Central do PDI no quadriênio 2014-2018. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade, né, ao seminário, primeiro seminário de desenvolvimento institucional do IF, a gente tem a alegria de receber mais esse momento de reflexão agora como PDI, como instrumento de gestão educacional nos institutos federais. Eu só quero, já foi falado aqui no primeiro momento, né, da importância do PDI como não apenas um documento técnico e burocrático, mas não é demais salientarmos esta capacidade que o PDI tem, né, de fazer repensar a nossa instituição permanentemente, né, de traçar projetos e ações, mas, sobretudo, recolocar no nosso cotidiano a possibilidade e a potencialidade pedagógica também do PDI, né, desse plano que é estratégico, é verdade, mas, sobretudo, a dimensão pedagógica que está colocada. E aí, vale lembrar que não apenas os envolvidos diretamente no processo podem captar essa dimensão pedagógica, mas vai depender também da nossa capacidade, como já foi dito aqui, de envolver a nossa comunidade interna e externa para esta dimensão. E aí, com muita tranquilidade, eu quero dizer para vocês que o PDI significa também para nós, no Instituto Federal, a possibilidade da gente zelar, né, para que essas ações políticas e administrativas de longo prazo venham ao encontro do disposto no Decreto 5.773 de 2006. O que significa dizer que a gente tem que aprimorar permanentemente, né, esta ferramenta poderosa e dialógica no interior da nossa instituição, para a gente não só construir a nossa identidade, se fortalecer enquanto instituição, mas também ter a capacidade de avaliar e supervisionar aquilo que a gente planeja, né? Então, é com muita satisfação que essa mesa vai refletir não sobre o desenvolvimento
e um planejamento genérico, mas aqui agora, especificamente sobre esta capacidade do PDI ser um instrumento de gestão educacional que tem aí a sua especificidade. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Degmar, e logo em seguida, que terá 20 minutos, tá bem? E logo em seguida para o nosso pró-reitor de ensino. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui nessa tarde dialogando um pouquinho sobre o PDI. Quero de antemão agradecer o convite do Vitor, que já conheço de outros carnavais, do Jean, que entrou em contato, deu todo o apoio e todo o momento, do Isner, enquanto pró-reitor de desenvolvimento institucional, e a presença de todos os senhores. Eu fico numa situação um tanto quanto complicada, porque depois que o professor Alceu e o professor Greiner deu uma aula de planejamento aqui para nós, a gente fica meio perdido. Mas vamos tentar falar um pouquinho. E a fala que eu trago aqui, conforme muito bem nossa mediadora lembrou, não é mais focada no planejamento em si, mas a partir de experiências vivenciadas na elaboração e na construção do PDI. Eu vou pedir licença também para ocupar algumas telas, até porque quero mostrar algumas imagens, se for possível. Ok. Esse aqui é o passador, né? Esse aqui. Tá ok? Ok. Muito bem. A proposta que a gente vai dialogar nesse momento é sobre o PDI enquanto olhar para o futuro da instituição. E para a gente começar a se compreender, eu gostaria de saber quem aqui participou do PDI 2014 a 2019? Quem que trabalhou na elaboração do PDI 2014 a 2019? É um grupo pequeno, Quem aqui nunca participou da elaboração de um PDI? Quem nunca participou do processo de uma comissão de elaboração de um PDI? Ok, é um grupo maior do que quem já participou. Então, até por isso, para que a gente possa compreender um pouquinho o que é o PDI, eu parto desse cenário. O que significa PDI? O PDI, ele é o Plano de Desenvolvimento Institucional, é um instrumento de trabalho que orienta as ações da instituição no cumprimento de seus objetivos. Algo bastante simples. Ele tem um prazo pré-determinado, esse prazo é de 5 anos, e ele é regulamentado que vai dar o direcionamento da elaboração desse plano, conforme o professor Alceu muito bem lembrou, é o decreto 5773, mais especificamente o artigo 16. Se os senhores entrarem no decreto 5773, pegar o artigo 16, lá vocês terão 10 incisos, é um artigo bastante longo, por sinal. São 10 incisos que vão abordar tudo o que tem que ter dentro de um PDI. Todos os elementos que tem que ter dentro do PDI está posto lá para que vocês possam compreender. Agora, conforme o professor Alceu muito bem colocou, uma coisa é aquilo que está posto enquanto indicativo, o que tem que ter. Outra situação é o processo de elaboração em si desse documento, desse plano. O PDI, ele é um documento que, por ser norteador das ações da instituição, tudo que envolvam as ações da instituição tem que estar posto lá. A começar pelo PPI, o projeto político institucional, ou plano político institucional tem que estar lá, tem que estar anexo ao PDI ou dentro do PDI. No nosso caso, a gente optou em colocar como capítulo. Você tem que ter lá os planos diretores, tem que ter lá o que tem que ter na biblioteca, tem que ter lá o alinhamento dos cursos, tem que ter lá as políticas, a forma como que se prefere ou se quer trabalhar a instituição pelos próximos anos, tudo tem que estar posto dentro desse documento. Bom, a partir daí, é que eu entro na fala. Quais são, então, os caminhos a serem trilhados no contexto institucional? Essa é a pergunta que deve motivar a elaboração do PDI como um todo. Quer dizer, o que nós queremos, por onde nós trilharemos dentro desse período de 5 anos que teremos aí pela frente, dentro desse cenário. E uma experiência, aliás, uma analogia, uma metáfora que eu sempre usava nas falas, quando dizia sobre PDI, era associado a Alice no País das Maravilhas. Na obra Alice, tem uma cena que a Alice se encontra com um gato numa encruzilhada. E ele olha para ela e pergunta: para onde você quer ir? E ela fala: para qualquer lugar.
Ele responde: quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então, dentro desse cenário, o PDI ele é muito importante para a instituição, porque ele justamente evita esse diálogo da Alice com o gato. Ele nos aponta qual é o caminho que a instituição quer trilhar pelos próximos anos. Ele nos aponta, ele dá um norte para onde é que nós vamos caminhar, por onde é que nós vamos seguir dentro desse processo aí nos próximos anos da instituição. Bom, feito esse preâmbulo, como temos apenas 20 minutos, eu passo para a experiência que nós vivenciamos. Me apresentando um pouquinho, eu venho do Instituto Federal da Paraíba atualmente, mas antes do Instituto Federal da Paraíba, eu estou lá desde 2015, eu estive, por alguns anos, estive 15 anos em Mato Grosso. Dentro desses 15, 2 eu fiquei no processo de implantação do Instituto Federal do Acre. Então, eu acabei participando da elaboração do primeiro PDI do Instituto Federal, né? Do Cefet eu participei lá em 2006, participei apenas enquanto docente do processo, mas estive à frente como presidente da elaboração do PDI de 2009, aliás, né, quando foi publicada a Lei 11.892, a gente recebeu um prazo de 6 meses para que fosse elaborado o primeiro PDI dos institutos federais. Todo mundo recebeu essa lei, né, essa norma de que no período de 180 dias seria o que apresentar o PDI. Então a gente elaborou um PDI a troque de caixa, correndo, foi bastante complicado naquele momento histórico, porque não se sabia exatamente o que era instituto, e lá no nosso cenário ainda foi mais complicado, porque se juntou 2 Cefets e uma agrotécnica, e aí de repente as pessoas não se conheciam, as reuniões eram mais para brigar entre si do que necessariamente para trabalhar no documento. Ficou um documento que não refletiu muito bem a instituição. Depois disso, em 2014, a gente elaborou o segundo PDI, aí sim, um tanto quanto mais calmo. Também estive à frente desse segundo PDI, agora, nessa ocasião, enquanto pró-reitor de desenvolvimento institucional. E agora, recentemente, ao chegar no IFPB, acabei recebendo a incumbência de revisar o PDI, que havia sido elaborado por um outro grupo, para poder fazer essa análise. Nessa experiência que eu trago para vocês nessa tarde, eu falo sobre esse PDI de 2014 que a gente elaborou no IFMT, ok? O que nós partimos ali? Nós observamos, e aí pegando um gancho com as falas do professor Alceu e do professor Greisner, que o momento de elaboração do PDI, ele não pode ser apenas um momento de construção de um documento. Ele não pode ser apenas o momento de elaboração de um plano que vai ficar guardado e vai ficar esquecido por um período de 5 anos. Ou então que a gente vai retirar para mostrar para as comissões de avaliação de curso quando elas vêm, né? Que infelizmente é o que acontece na maioria das vezes. O PDI ela é uma oportunidade para a gente pensar a instituição, para a gente debater a instituição, para poder observar os pontos fortes, os pontos fracos, poder observar o que está ocorrendo, o que não está ocorrendo, o que precisa, quais são as linhas políticas que nós vamos seguir. E a gente tentou fazer isso, ok? Qual que foi o foco dentro desse cenário, então? O norte que nós tivemos era, nós precisamos aproveitar esse momento para fazer um amplo trabalho de planejamento da instituição. E planejamento não apenas enquanto documento, enquanto elaboração do PDI, mas enquanto planejamento em si mesmo. Então a nossa ideia era era chegar até um momento em que a gente falasse, olha, o Instituto passou por um processo de planejamento. Para isso nós pensamos em elaborar 3 etapas. Numa primeira etapa, nós teríamos aí um programa de formação. Esse programa de formação, ele seria um momento em que a gente estaria preparando a comunidade, tanto a comunidade institucional, quanto a comunidade gestora, também as equipes gestoras, para o que viria, que seria o planejamento. Depois nós trabalhamos um processo de elaboração de um planejamento em si, com elaboração de planejamentos estratégicos setorizados. Quer dizer, a gente foi fazendo planejamentos estratégicos dos diversos setores que compõem o Instituto Federal, para então chegarmos à elaboração participativa do PDI, que seria o documento a ser apresentado ao Ministério, ok? Como que nós fizemos dentro desse cenário? Entro aqui no primeiro momento, que foi a etapa das formações. Para discutir a etapa das formações, vou trabalhar com algumas imagens do que houve naquele cenário e depois a gente bate um papo melhor sobre a experiência em si. A gente começou então a etapa de formação também pensada em 3 níveis. Primeiro, a etapa de formação da reitoria, porque
vários colegas que estavam na reitoria, fosse na situação, no cargo de pró-reitores ou de diretores sistêmicos, não sabiam o que era PDI, né? Até porque muita gente vem de outras áreas que não dialoga com planejamento, que não tem um histórico dentro da instituição acadêmica, não sabia o que era o PDI, então teria que ter um trabalho de formação sobre o PDI e sobre planejamento, porque não faria sentido elaborar o plano e depois a pessoa não compreender minimamente o que é um planejamento, guardar aquilo, né, e esquecer o processo. Então, teria um nível de formação na reitoria. Um nível de formação para as direções gerais, para que os diretores gerais fizessem essa multiplicação nos seus respectivos campi, e também debates e uma formação mais ampla, obviamente que não com o aprofundamento dos gestores, por conta do grupo ser muito amplo, mas que houvesse também um debate com a comunidade do Instituto Federal de Mato Grosso. Bom, e aqui eu trago algumas imagens. Nesse primeiro momento, a gente trabalhou com a sensibilização e formação da gestão do IF, né? Nós temos ali o grupo de pró-reitores, o próprio reitor, à época, o professor Bispo, estava lá, e a gente lá debatendo. Aqui entra a experiência que o professor colocou há pouco, como que a gente pode fazer um experimento de um planejamento participativo, né? Chuvas de ideias, todo mundo fazer o levantamento de problemas, trabalhamos lá com os papeizinhos colados na parede, que todo mundo ia lá, colocava exatamente o que não tinha, o que não estava funcionando, e as primeiras, foi um trabalho muito longo. No total, com os gestores da reitoria, a gente levou 1 ano fazendo a formação de planejamento. E as primeiras reuniões, os primeiros encontros, era mais... teve umas situações que a gente teve que apartar a briga mesmo, né? Porque o povo queria sair na porrada, era uma situação meio complicada. Depois teve um momento que foi de análise, mais de grupo de autoajuda, de reflexão, para então a gente entrar num processo de planejamento. Tivemos, as fotos estão um pouco ruins por conta da claridade, mas aqui seria uma formação de DGs, dos diretores gerais. Tivemos depois diálogos com as comunidades. Então, os 3 níveis que nós chegamos aí. Observem que enquanto para a reitoria nós tínhamos lá grupos menores, né, formados exclusivamente dos pró-reitores. Obrigado, professora. No caso dos diretores gerais, também tinham ali os grupos de diretores gerais. Já para a comunidade, eram falas em auditório, porque a gente não tinha condições de pegar aluno por aluno e colocar numa sala para poder fazer uma formação de planejamento. Mas a ideia era sensibilizar a comunidade, antes de entrar no processo de elaboração do PDI, do que viria pela frente e qual era a importância da construção e da participação no planejamento em si. Veja que aqui nós temos vários níveis de conversa com professores, que foi uma reunião só com professores de um campus, reuniões com alunos. Isso aqui foi a reunião com todos os presidentes de grêmios, que a gente acabou sentando, trazendo para fazer o debate. Então, nós fomos fazendo um trabalho de planejamento, colocando o que viria pela frente com todos os setores da instituição. Feito esse processo de formação ou de sensibilização para o planejamento, nós entramos na etapa de planejamento em si. Nessa etapa de planejamento, também foi bastante complexo, porque fazer um planejamento estratégico de setores ou mesmo de uma instituição não é algo fácil. Não é fácil porque o planejamento, a partir de uma lógica situacional, você não tem aquilo como uma caixinha posta, né? Você tem que compreender as realidades e observar de que forma as realidades podem ser adequadas e ir sendo alteradas ao longo desse processo. Diferente, por exemplo, quando você está numa empresa e que você acha que se o servidor ou se o funcionário não se adequou ao planejamento, você demite, porque o foco é o planejamento, ponto. No Instituto a gente não pode fazer isso. Eu não posso chegar lá e demitir o servidor, porque não existe essa possibilidade, além de ser antiético, além de ser totalmente impensável, né? Então você precisa saber de que forma as realidades podem ser adequadas para que o planejamento possa alcançar êxito nesse processo de caminhada. E aí, na elaboração do planejamento, a gente foi para os setores, chegava setor por setor. Essa aqui é uma foto que eu tenho do planejamento da equipe de obras, né? Pegamos lá todos os engenheiros, todo mundo trabalhando, e ficava ali um final de semana inteiro trabalhando exatamente para que pudesse pensar aquele setor, né? Isso foram se repetindo em diversos momentos. Para que não ficasse tão cansativo, a gente
foi trabalhando com outros processos. Então, além das reuniões que nós tínhamos fechadas dentro do próprio setor, nós tínhamos também reuniões lúdicas de planejamento. Isso aqui foi uma vivência de planejamento num processo, no parque, para trabalhar com arborismo, para trabalhar a equipe de estratégias de grupos, composição de grupos de gestão. Depois nós chegamos aos momentos de imersão em planejamento. Aqui nós temos todos os diretores gerais e pró-reitores da época. A gente ficou 10 dias imerso para debater o Instituto, longe do Instituto. Tinha uma colega nossa, que é a Sônia, que trabalhava comigo, ela era diretora de planejamento à época, agora é a diretora de relações internacionais, que ela tinha um contato com um mosteiro que tem no Espírito Santo, é um lugar muito bacana, e a gente ficou 10 dias dentro desse mosteiro, trancados, para poder trabalhar e pensar o Instituto. Aí não tinha como você não pensar o Instituto, você era obrigado. Você acordava às 6 da manhã, vamos pensar o Instituto. E parava às 7 da noite pensando no Instituto. E resultado, foi uma experiência riquíssima, não só para a composição do grupo, mas também para pensar as diversas fases da instituição. Todo mundo saiu zen, todo mundo saiu mais leve de lá. E aí sim, saindo leves, nós fomos para a etapa de elaboração do PDI. Só lembrando que isso aqui foi a época que o Jean e o Wisner bem colocou, de vacas gordas. 2014 não é a realidade. Hoje, dificilmente a gente conseguiria fazer esse processo todo, porque o custo não é tão baixo assim. E aí entramos na etapa de elaboração do PDI em si. Para elaborar o PDI, nós pensamos em uma estratégia que envolvesse todos os setores do Instituto. O que nós fomos trabalhar? Nós criamos ali uma roda, e a ideia é que essa roda fosse girando, fazendo com que as informações do PDI chegassem aos diversos rincões do Instituto Federal. E quando eu falo em Mato Grosso, pensar lonjuras é de fato lonjuras. Quem conhece Mato Grosso, ali Christian, que foi nosso colega do campus São Vicente, para vocês terem uma ideia, um dos campi de Mato Grosso fica a 1.350 quilômetros da capital. E esses 1.350 quilômetros, desses 1.350 quilômetros, 150 quilômetros é estrada de chão. E não é só estrada de chão, é um território indígena. Então você tem que atravessar um território indígena dentro de um período de chão. Período de chuva é barro, porque a terra lá é aquela terra bem vermelha, para conseguir chegar ao campus. Então você consegue imaginar a distância. Tem outro campus, que é a Alta Floresta, que fica a 900 quilômetros da capital. Então, assim, são distâncias longínquas. E aí a ideia era que a gente pensasse um processo, uma metodologia, que as informações fossem chegando aos diversos cantos do Instituto. Nós criamos, então, eu vi aqui, fico muito feliz pela metodologia que está sendo seguida aqui também, com essa preocupação de chegar aos diversos espaços do Instituto, a Comissão Central. E essa Comissão Central ela seria responsável pela sistematização e pelas discussões em nível macro. Ok. Nós pensamos aí a comissão de campus, que faria o planejamento de cada campus em si. E as comissões específicas, que elaboraria um texto base, que iria desse texto base circular, que viria para cá, iria devolver, e a ideia é que fosse rodando as informações. Correto? A comissão central ela foi elaborada por representantes dos diretores gerais e dos setores da reitoria, e juntos, nós colocamos na comissão central os representantes de classes. Então, colocamos lá, nós tínhamos 4 sindicatos dentro do Instituto Federal, 3 seções ligadas ao Sinasef e uma seção ligada ao ANDES. Nós colocamos, então, um representante de cada seção sindical, o representante do DCE, dos grêmios e da associação de servidores, que lá tenho também, na comissão central. Por quê? Uma das questões que surge no processo de planejamento é os questionamentos ao planejamento. Então, nada mais justo que a gente já ir questionando e debatendo no próprio processo para que não tenha que chegar ao final. Então, se é para ser participativo, vamos participar de fato. E aí, nas comissões de campi, nós tínhamos lá mais ou menos o que está posto aqui também, a representação do ensino, da administração, dos docentes, dos técnicos, dos discentes e da direção geral. Criamos 16 comissões temáticas, abrangendo os principais temas que seriam
apresentados ou que apareceriam no PDI, desde PPI, perfil institucional, as políticas voltadas aos docentes, políticas voltadas aos estudantes, políticas voltadas aos servidores técnicos administrativos, os planos diretores, organização e funcionamento didático, autoavaliação, questões ligadas à pesquisa, extensão, EAD, sustentabilidade, inclusão, acessibilidade. Quer dizer, a gente foi tentando trabalhar os diversos temas que estavam presentes e temas que haviam surgido enquanto problemas lá naquela chuva de ideias, no processo de formação para o planejamento que viria à frente, ok? Fomos trabalhando lá diversas reuniões em todo momento, criamos momentos em que ouvimos a comunidade externa. Então a gente chamou lá o prefeito da cidade, chamamos lá jornalistas, né, para que a gente pudesse fazer esse debate apresentando o que estava sendo discutido e o fruto das reuniões, né, dos trabalhos. Mais reuniõezinhas com papel na parede, né, teve muita reunião com essa questão de você trabalhar as ideias. E para validar o texto, nós criamos uma plenária final com delegados da reitoria, delegados dos campi e delegados externos ao Instituto, para que a gente pudesse fazer a validação do texto que iria então ser encaminhado ao Consuper, né? Quando o texto chegasse no Consuper, ele praticamente já estaria aprovado, né? Porque ele já tinha passado por todo um processo, ok? Mas ainda assim sofreu algumas revisões pequenas, né, no Consuper, apenas de adequação de palavras, algumas coisas mínimas. Quais são algumas fragilidades do processo? Já partindo para a conclusão, tá, professora? Algumas fragilidades que a gente observa agora, principalmente porque já faz alguns anos que isso foi elaborado. Então é mais fácil para olhar para o passado, né, do que quando você está envolvido. Se preparem porque o trabalho é muito árduo, né, mas agora é mais fácil para olhar. Primeira questão é a politização. Mas espera aí, Degmar, como assim? Né, o processo de planejamento tem que ser político. Mas eu quero colocar em 3 categorias o que eu chamo de politização, né? A ausência, os conflitos de interesses e os exageros. A ausência, porque a gente chegou em alguns campi que praticamente ninguém queria participar do processo. Ninguém queria. Você chegava lá, a pessoa ficava te olhando assim, né, achando tudo muito bonito, né, mas saía dali não dava efeito. E a gente foi tendo que criar estratégias para fazer com que essa população participasse. Outro problema ligado à politização, e aí seria o contexto da política, não enquanto política de planejamento, né? Porque o planejamento é um ato político. O planejamento é um ato, inclusive, de poder, de discutir questões de poder. Mas quando havia conflitos de interesses, e aí houve, a gente vive num contexto democrático, houve campi que puxou para o lado partidário, campi que puxou para o lado das eleições para diretor-geral. Quer dizer, teve debates que não eram ligados ao PDI, ao planejamento da instituição, mas debates ligados mesmo a conflitos de interesses dentro do cenário. E também exageros, né? Pessoas que queriam politizar absolutamente tudo e que a gente ficaria 4 anos construindo o PDI, porque tem que ter um momento. Todo ato de planejamento ele tem que ter ali o recorte com o início, o meio e a conclusão daquele debate. Senão o debate fica eterno, fica infinito, e aí não faz sentido. É como o professor Graine colocou, chega um momento que a reitoria e a comissão que estava à frente vai ter que se posicionar e colocar. Até aqui nós chegamos, vamos colocar em votação, e aí vem essa maioria. Conhecimento técnico. Esse processo de formação toda, né, não foi suficiente para que a gente pudesse ter uma compreensão exata das metodologias de planejamento estratégico. Nós não somos um corpo de gestores, né, ou de pessoas formadas, aliás, não de gestores, de pessoas formadas na área de gestão, né? Nós temos professores das mais diversas áreas, técnicos das mais diversas áreas, alunos das mais diversas áreas. E, obviamente, o conhecimento de gestão que o professor Grainer, o professor Alceu passou aqui, é compartilhado por poucas pessoas, principalmente quem estuda, quem pesquisa a área. Então, esse conhecimento técnico, ele acaba sendo faltoso dentro do processo, acaba ficando como comprometedor do processo em si. Recursos humanos e financeiros, falta de interesse em vários casos, diárias e passagens, porque demanda muita viagem, demanda muita reunião, demanda muito encontro, e aí o recurso financeiro é uma fragilidade.
As distâncias geográficas, lá no caso de Mato Grosso, né, que dificuldades para que as comissões circulassem. São Paulo, talvez vocês vão enfrentar isso também pelo volume de campos que tem, né? E as diferentes realidades, porque nós tínhamos campi com perfis extremamente distintos. E para pensar um planejamento com um campus que está sendo planejado para começar o funcionamento no ano que vem, e um campus que tem 100 anos de existência, né, não é fácil. São realidades muito distintas e que faz com que se torne uma fragilidade no processo de PDI. Quais são os ganhos, os pontos fortes do processo que a gente vivenciou? O autoconhecimento institucional. O autoconhecimento institucional foi algo bacana. Ok. Por exemplo, nós pudemos ter uma fotografia dos problemas e dos sucessos do Instituto Federal. Tivemos a questão da economicidade. Na mesma época, alguns institutos haviam contratado equipes para fazer o planejamento estratégico, aquelas equipes bonitas que vêm com um monte de gente com um texto legal, com um discurso legal, e que pagaram milhões. Teve um instituto que pagou 3,5 milhões de reais para uma empresa de planejamento. Isso lá em 2014, 2013 para 2014 também. O que é um absurdo, né? Você pode gastar esse dinheiro com outras coisas na instituição. O fortalecimento da identidade, a comunidade civil inserida no processo, o conhecimento técnico, as equipes passaram a compreender a importância do planejamento, as equipes gestoras passaram a compreender a importância do planejamento, o que foi também um ponto forte. Para finalizar, eu trago 2 pensamentos que embasavam os nossos trabalhos naquela ocasião. Um pensamento de Paulo Freire, que traz uma visão de planejamento enquanto um gesto político, né, pedagógico principalmente, e esse texto ele permeou todas as nossas falas pelo Instituto, quando ele disse: na verdade, não estou no mundo para simplesmente me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. E o planejamento seria uma etapa coerente com as utopias do modelo de instituição que nós queríamos para nós. E um outro pensamento que não vem da educação, né, vem do rock, mas que permeou todas as nossas falas, era de Raul Seixas. Raul Seixas tem um prelúdio que ele canta o seguinte: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E o planejamento é exatamente um sonho que a instituição pode sonhar junto para ter um contexto de uma realidade melhor. Principalmente num cenário que a gente vive pós-golpe, em que praticamente a gente está abandonado, né, ao léu, e com a ausência de recursos das formas mais diversas possíveis. Sonhar juntos, lutar juntos, é que vai fazer com que o Instituto possa ter o sucesso merecido. É isso, muito obrigado. Obrigada, professor Degmar, pela excelente e instrutiva fala. Eu vou passar para o Vitor. Boa tarde a todas e todos, pela segunda vez. Bom, sem combinar com o Degmar, eu acho que a nossa fala vai encaixar perfeitamente, né? Enquanto ele fez uma apresentação do PDI como um todo, obviamente que a partir de uma especificidade, né, que é o IFE do Mato Grosso. Então eu vou falar mais a respeito das diferenças de lá para cá, né? Ou daquilo que nós vivenciamos e que em certa medida não foi contemplado lá na sua vivência. Bom, por felicidade, e a felicidade ela é relativa, né, para cada pessoa, eu participei do processo, né, de elaboração do PDI 2009-2013, participei da elaboração de 2014-2018 e estou participando agora, novamente, do 2019-2023. Então, eu acho que o meu doutorado eu vou fazer em PDI, né? O material já tem, né? Já existe. E nesse sentido, com muita tranquilidade, que eu gostaria de pontuar algumas situações, né? Que nós, enquanto instituição, nós vivenciamos aí ao longo dos últimos 8 anos, né? Bom, o PDI 2009-2013, como bem colocou o Degmar, né, foi por uma questão
legal, né, tanto do ponto de vista da instituição, dos institutos, né, que ela aconteceu em dezembro, se não me engano, 28 de dezembro de 2008, foi bem no apagar das luzes, né, de 2008, e com um tempo aí de 180 dias para que a gente pudesse elaborar aquele plano, não só o plano, mas também o estatuto do instituto. Então eram 2 documentos, né, norteadores, e que tinha prazo para serem concluídos. E nós iniciamos essa discussão. Então era algo novo para nós enquanto instituição, do ponto de vista da discussão do documento, né, até porque o Cefet ele tinha um documento, né, que era um PDI, e que infelizmente era um PDI de gaveta, né, porque nós não tínhamos tanto acesso a ele, e também não participamos da discussão desse PDI anterior a 2009. Nesse sentido, era uma quebra mesmo de cultura, né? Ou seja, quando a comissão de 2009 ela foi formada por 4 pessoas, que na época era a professora Lourdes, a professora Maura, a Jaqueline, e fui convidado, né, como sendo um representante do interior, né? E nesse sentido a gente começou a prospectar a metodologia, a maneira como nós iríamos fazer a discussão. No primeiro momento, né, nós percebemos que não poderia partir de um marco zero, ou seja, teria que ter um documento base que pudesse ser colocado à disposição da comunidade e que ela pudesse participar. E de que maneira ela iria participar, né? Quais eram os canais que nós poderíamos abrir para a discussão. No primeiro momento, nós chamamos, né, os representantes de campus como interlocutores, ou seja, cada campus teria um interlocutor, sendo um do segmento discente, docente e do técnico administrativo. Como se deu a composição dessas comissões, né, que mais tarde elas viram comissões locais? Em alguns campos aconteceu uma eleição, em outros campos foi por indicação, não havia um critério estabelecido, apenas, né, foi solicitado a indicação dessa representação. A partir do momento que essas comissões foram constituídas, nós colocamos, divulgamos, né, no site do Instituto o documento base, né, e começamos por onde? Né, o que nós entendemos naquele momento que era de extrema importância, que era o projeto político institucional, né, que é o PPI, que naquele momento nós tínhamos aí 6 dimensões, que era a questão da inserção regional, eram os princípios metodológicos e filosóficos, política de ensino, política de extensão, política de pesquisa e política de gestão. Bom, a partir disso a gente começou a discussão dessas dimensões, né, setorizando, né, chamamos, obviamente, que a reitoria para poder participar dessa discussão, né, sejam as reitorias envolvidas, e a partir disso ter um documento base que pudesse ser único, e a partir dele, né, era o entendimento que nós pensaríamos o todo, né, porque o PDI, na verdade, ele acabou orbitando a partir do PPI, né, ele é o fio condutor. E nesse sentido nós o fizemos. Como o Greiner já colocou aqui em outro momento, né, a questão política, né, havia um peso muito grande naquele momento, porque nós não tinha o hábito, né, de haver esse tipo de discussão aberta à comunidade, né, os documentos eles eram elaborados a partir do gabinete, né, de gabinetes. Então, quando você abre, né, a discussão, obviamente que você tem opiniões que são contrárias àquele texto ou àquela metodologia. Então, nesse sentido, né, nesse universo que nós transitamos por 180 dias. Foi bem difícil, né? Até porque, como o próprio Degmar já colocou aqui, se a gente deixa a discussão aberta, ela perpassa todo o período do PDI, né, e não fecha, né? Então, nesse sentido, haveria necessidade aí de alguns fechamentos. E esse PDI de 2009 ele foi muito interessante. E eu digo, né, já fazendo uma analogia da questão daquilo que foi bom, né, dos pontos fracos e fortes, né, para aquela época, o PDI de 2009 ele tinha um viés muito progressista, né, dando exemplo com relação à política de ensino. Havia, naquele momento, a possibilidade de núcleos interdisciplinares de todos os cursos, né? E qual era o objetivo desse núcleo, ou núcleo básico, né,
de acordo, né, com a visão que você poderia ter, era no sentido da mobilidade do aluno, né? Então nós teríamos um primeiro ano, um primeiro semestre, onde a carga horária, praticamente 80% a 90% seria parecida, né? Entre as tecnologias, entre os bacharelados, as licenciaturas, os cursos técnicos e os cursos integrados. E com o viés, né, e obviamente com o pensamento da pesquisa como mediadora do conhecimento, desde a educação básica até o ensino superior. Então, era uma visão muito progressista, né? Você dialogava ali com Gramsci, com Paulo Freire, com Vygotsky, enfim, havia, né, um viés sociocultural, sócio-histórico muito forte, né? Veja, em contraponto de um PDI anterior que era totalmente tecnicista, né? Então você muda radicalmente, e digo que era radicalmente mesmo, né, a proposta de ensino da instituição. Pois bem, tivemos aí várias situações, né, com relação à discussão dos balizadores, porque havia um entendimento que o balizador era para o instituto e não por campus, mas daí, obviamente, que nós... e daí a gente não tem como não falar, né, existem aí algumas preferências, né, de alguns campos, seja por bacharelados, por licenciaturas. Provavelmente poucos gostariam de ofertar só para o EJA, né? Mas bacharelados e outros cursos provavelmente seriam teriam mais aderência. E nesse sentido, né, daí vem o posicionamento da reitoria na época, a partir do colégio de dirigentes, de determinar esse percentual por campus, né? Então, nesse sentido, aquele PDI ele já tinha como norte a questão dos balizadores por campus. Ele foi pensado, foi elaborado e foi constituído. Passou por tudo, não por tudo que foi dito por você, Degmar, mas assim, pelas instâncias deliberativas, né? Então, aconteceram audiências públicas, né, até o texto final, né, que foi aprovado numa assembleia, né? Então, assim, esse percurso, acho que da metade, né, para o final, ele é bem parecido com o que aconteceu lá. E ele foi aprovado, né? Ele foi aprovado, se não me engano, em agosto de 2009. Ou seja, né, 8 meses daquele ano já era perdido, porque era o início daquele PDI. Bom, a partir disso, né, o que foi percebido? E daí vem esse é o ponto forte, né, quando eu digo que foi um PDI com um viés muito progressista, né? Quais são os pontos fracos desse PDI? Que ele não foi seguido, né? E sem juízo de valor, eu acho que para aquele contexto, né, ele não seria realmente seguido, né? Por conta disso, era uma ruptura muito radical, né, de um modus operandi que permeava não só o instituto, que ele era novo, mas também o Cefet. E eu não sei no IFE do Mato Grosso, mas assim, o Cefet aqui ele foi instituído de 99 para 2000, ou seja, nem bem, né, nós tínhamos a cultura de um centro federal, nós passamos a instituto. E é interessante que em meados de 2011, 12, 13 e 14, nós tivemos, em função dessa mentalidade antiga, né, várias situações aí de contorno com relação aos nossos cursos superiores. Porque quando eles iam passar para o processo de avaliação, você tinha 4, 5, 6 grades diferentes. E que não pode, né? Então, assim, todo né, toda uma carga que você recebe por conta do ponto de vista histórico que a instituição passou. Bom, findando esse PDI de 2013, e também foi uma marca desse período, né, um investimento maciço na expansão do Instituto, né? Eu tenho certeza, né, e até em números, né, não só números, mas números absolutos, o quanto o Instituto Federal de São Paulo ele se distancia dos demais, até em relação à nossa estrutura, né? Enquanto outros estados possuem 2, 3, 4, 5 institutos, São Paulo tem apenas um, né? E foi o que mais cresceu, né? Hoje nós temos 36 campos, com a possibilidade do 37, com mais alguns que estão suspensos
que foram aqueles avançados que, por uma questão orçamentária, eles não prosseguiram. Então a gente tem essa realidade. E nesse sentido, obviamente, que todos os documentos institucionais que eram necessários, como organização didática, regimento, eles não foram elaborados, né? Então, quando a gestão do professor Modena assume, ela assume coincidentemente com um ano anterior ao PDI, né? Porque ele passa a vigorar 2014 e foi 2013. Nós olhamos para todos os documentos institucionais, né, e que eram necessários, né, serem aí elaborados, discutidos com a comunidade, e o PDI vem no bojo, né, desses documentos. Então, nesse sentido, várias comissões foram formadas e iniciamos o PDI 2014, a discussão dele, né, a discussão do PDI 2014. Nesse sentido, nós tivemos uma alteração da metodologia, né? O que eram 4 pessoas lá naquele início já havia minimamente constituído, né? Um representante de cada pró-reitoria, assim como no colégio de dirigentes, dos discentes, também da comunidade externa. Então já era uma comissão central mais encorpada, né? Do ponto de vista de executar a elaboração, né? Desse PDI. E nesse sentido, nós trabalhamos também com as comissões locais, com a questão de discussões regionais, porque nós não conseguiríamos ir a cada campus, né? Então, minimamente, nós tínhamos 5 regiões, então nós convidávamos ou convocávamos, né, os campos a participarem daquelas discussões regionais. E nós fizemos a releitura do PDI 2009, obviamente que muito daquilo que foi colocado, né, nós tivemos alterações aí do ponto de vista de texto, né, trazendo para a nossa realidade, porque para executar o PDI anterior havia necessidade de tudo que foi feito nesse 2014. Então, até conversando com a Simone, né, um pouco antes, né, Simone, dizendo que eu acho que essa gestão, né, o primeiro mandato do professor Modena, ela vem no sentido de consolidar minimamente, né, um espaço, uma infraestrutura para que de fato a gente consiga agora, para 2019, prospectar um PDI muito melhor, né, daquilo que a gente pode realmente fazer a partir da nossa capacidade. E nesse sentido, eu vou dar alguns exemplos, né, de algumas ações que eles são oriundas do PDI, porque em certa medida a gente tem discutido a questão do PDI, do valor do PDI, né, da maneira como ele acontece, né, da maneira como a gente pode discutir. Mas é interessante quando a gente vê os resultados, né, obtidos, né, como o Reiner já colocou em algum momento aqui, né? A gente discute, a gente faz um plano de ação, mas tem que ver, de fato, o resultado que você obteve com essa discussão, né? E nesse sentido, eu gostaria de pontuar algumas ações que a reitoria, né, conseguiu implementar ou consolidou nesses últimos 4 anos e que ele perpassa o PDI atual, né? E são elas: nós temos as 30 horas, né, dos técnicos administrativos. Nós temos as escolhas, né, dos diretores gerais a partir do 3º ano, né, ou seja, depois do 2º ano de atividade, é uma escolha, né, uma consulta feita à comunidade, sendo que a lei ela coloca que é a partir de 5 anos. Então, nesse sentido também, né, isso foi pacificado no PDI. A carga horária docente. A carga horária docente, né, por meio da 112 e 109 também ela foi regulada, então também era algo previsto no PDI. A questão da política voltada ao ensino com relação aos cursos do balizador de 50%. Né? A gestão anterior ela não tinha colocou o balizador, né, mas não colocou a política que seria realizada com esse balizador de 50%. E nesse sentido, né, a gestão do professor Modena coloca como política a oferta do médio integrado, né? E isso muda totalmente a dinâmica do Instituto, né? Porque, inclusive, não só a dinâmica do ponto de vista de organização, ou mesmo da questão ligada à cultura da instituição, mas também com relação à infraestrutura, né? Porque quando você só tem curso concomitante ou subsequente, você não tem que ter ginásio poliesportivo, você não tem que ter refeitório, né? Você não tem que dar condição para que esse aluno permaneça, né, na instituição.
E daí, quando você implementa uma política voltada ao médio integrado, você tem que dar toda essa condição, né, a esse aluno. Não só ao aluno, mas também, obviamente, que aos servidores de todos os campos. Então, nesse sentido, houve, né, o direcionamento para a oferta do médio integrado, né? Então, hoje, quase na totalidade dos campos, nós temos a oferta do médio integrado. Acho que tirando, se eu não me engano, acho que Sorocaba, né, que deve iniciar agora em 2018. Ilha Solteira já tem também? 2018, né? Então acho que são os dois campos que hoje não ofertam, né? De 36, 2, então 34. A questão dos conselhos, né? Que apesar deles constarem nos regimentos e estatutos do Instituto, nós não tínhamos. Então começa pelo Conselho de Extensão, constituímos o Conselho de Ensino e agora, recentemente, o Conselho de Pesquisa. Então, são órgãos que, né, nós conseguimos instituir a partir também de uma ação do PDI. A abertura do Conselho Superior, né, que hoje todos têm acesso ao Conselho Superior. Quem quer participar, seja aqui ou seja online, participar no sentido, obviamente, de participar do processo, porque quem tem voz é o conselheiro, né? A não ser que ele coloque e dê a voz para alguém. Bom, além disso, a listinha aqui é grande. O fortalecimento das comissões, né? Coloco aí como exemplo a CPPD e a CISTA, que têm participado aí ativamente dos processos de remoção, redistribuição, né? Inclusive a CISTA, que foi reativada, né? E tendo força agora a participar das discussões. O SUAP, né, e nós tivemos muitos avanços aí em relação à TI do Instituto, né, está o nosso Eduardo Leal aqui, que tem participado ativamente de todo o processo, né, de TI do Instituto, e no último ano a gente tem ficado muito junto, né, Leal, com relação ao SUAP, né, e é uma relação muito boa, né, às vezes entre tapas e beijos, né. Eu preciso disso, não pode e tal, e a gente vai se acertando, mas o resultado disso é muito bom, né? É um parceiro muito, muito bom nosso aí da PRE. E que vem agora a organização didática da educação básica, né? Precisamos aí fechar a discussão do texto para poder também avançar nesse sentido. E é interessante como a gente, em certa medida, a gente acaba revisitando o passado, né? Quando eu falei para vocês lá do PDI de 2009, quando foi pensado na política de ensino, a questão daquele núcleo básico, né, ou interdisciplinar, enfim, de acordo com a visão de cada um, a gente tem retomado esse processo agora, né, chamando ele de matriz de referência curricular, ou seja, é a discussão com todos os cursos, né, do Instituto, no sentido de ter uma matriz de referência curricular. Não que será seguida por todos, mas é um norte, né, no sentido mesmo de uma política de ensino, né? Então, nesse sentido, a gente retoma essa discussão. Nós tivemos também a implementação do CONCAN, né, do Conselho de Campos, mais como um órgão também de participação da comunidade, e, por fim, a abertura do nosso orçamento, né, respeitando a matriz CONIF, né? A matriz CONIF, para quem não sabe, é a divisão, né, do orçamento por campus, pelo número de alunos, né? Então, nesse sentido, ela está sendo adotada, e o meu tempo está esgotado, né? Mas, um minuto só, tá? Eu concluo. E nesse sentido, obviamente, que a gente tem trabalhado, né, com a matriz CONIF, e que não atende a todos os campos, porque, em função do número de alunos, né, tem campos que ainda não chegou ao seu número ideal, então ele não tem orçamento. Nesse sentido, os outros campos têm participado nessa partilha, né? Vocês conseguem perceber que é a partir do PDI que a gente vislumbra todos esses cenários, né? E as ações e os resultados que são obtidos a partir daquilo que foi discutido, né? Então, a minha fala, nesse momento, obviamente que o Degmar fez uma fala do processo como um todo, do momento de discussão, né?
E eu pude trazer mais para a nossa realidade, né, felizmente. E eu encerro a minha fala, né, com muita felicidade em relação à metodologia que foi aprovada pelo Conselho Superior para a discussão do novo PDI, né? Veja, nós estamos aí há 1 ano e 4 meses de um novo PDI, né? Veja o tempo que nós teremos, e não é muito tempo, né? Parece que é muito tempo, mas não é, né? Mas veja, uma metodologia que foi aprovada pelo Conselho Superior, a gente tem seguido os passos, né? O fórum de hoje, né, é um pontapé inicial, né, para toda essa discussão. Nós teremos aí câmaras temáticas, né, discutindo ensino, pesquisa e extensão. E o que a reitoria, né, tem colocado como norte é justamente esse tripé, né, discutir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da maneira como ela deve acontecer. Porque uma coisa é você instituir os espaços de discussão, sejam os conselhos, né, de ensino, pesquisa e extensão, e a outra situação é, de fato, você criar condições para que essa indissociabilidade aconteça, né? Então, acho que o norte principal desse PDI, ele vem ao encontro dessa necessidade, que é nossa, de discutir não só a questão da nossa cultura, mas também, obviamente, trilhar esse caminho do ensino, né, associado à extensão e à pesquisa. Muito obrigado a todos. Obrigada ao pró-reitor de ensino, Reginaldo Vitor Pereira. Quero saber se já chegaram aqui as questões. A plateia tem alguma dúvida, questionamento, observações? Não? Os que não fizeram pergunta por escrito, se quiserem se levantar e perguntarem, fiquem à vontade. O pessoal está tímido, é isso? É, final de semana. Ah, tá. Sem perguntas? Não? Nós temos ainda uma próxima mesa, né? Temos uma palestra. Diante da ausência de questões, eu só quero retomar alguns aspectos aqui brevemente que o Degmar Francisco dos Anjos colocou, uma belíssima contribuição para nós, porque o Instituto Federal do Mato Grosso, uma instituição irmã, né, é sempre bacana, claro, a gente aprender também com a experiência bem próxima. E aí eu retomo 2 aspectos que você colocou, Degmar, que na verdade são 3, né? As 3 etapas que subsidiaram, né, a elaboração do PDI, que são a formação, o planejamento e a elaboração, né, a construção participativa. Eu acho que essa apresentação que você fez, ela é bem elucidativa, exatamente porque nessas etapas ficou muito claro, né, que vocês entenderam o caráter político e pedagógico do PDI, que eu acho que hoje é o maior desafio para nós no interior do Instituto Federal de São Paulo, e acredito que em qualquer instituição que esteja nesse momento de elaborar o seu plano, é exatamente resgatar ou reafirmar esse caráter, né? Político, porque a gente tem que retomar o sentido e a essencialidade desse termo, porque está tão desgastado, tão colocado como algo negativo, mas eu quero trazer aqui como sinônimo esse processo de sensibilização que vocês fizeram, né, que eu estou associando à questão política no seu termo aí lato, de que é a compreensão, a consciência por parte da instituição de que este documento, ele apresenta a instituição e diz o que queremos ser, né? Portanto, a gente precisa resgatar essa dimensão positiva aí e também de demonstrar o quê? Qual é a visão de mundo e qual é o projeto que
o Instituto ou a gestão deseja e essa coletividade deseja para a instituição. Então, eu enfatizo esse caráter político que eu acho que a gente tem que recuperar e também essa dimensão mesmo pedagógica de todo o processo que está aqui na gestão, na comissão central, mas também em cada unidade, no nosso caso, né, nas 36 unidades, todo o processo, né, é pedagógico. Não existe uma tarefa menor, né, e maior. E a firmeza, né, do que a gente, desse projeto, diante dos conflitos de interesse. Que, como vocês bem disseram, tanto a mesa anterior como a nossa, a gente referenda e legitima todos os processos democráticos. Mas é preciso também a gente compreender, se posicionar diante daquilo e dessa conjuntura que nós temos, que a gente não pode ser apenas reativo, né, diante dela, mas também aproveitar essa oportunidade para demonstrar que projeto de educação, em última análise, nós queremos e nós, aqui no Instituto Federal, compactuamos, né? É um projeto de educação emancipatória. E aí agradecer pela referência ao nosso grande mestre, né, o Paulo Freire, e como o Vitor trouxe também, que referencia os nossos documentos aqui, o Antônio Gramsci também, e tantos outros pensadores que nos auxiliam a pensar o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer educacional. Eu quero agradecer ao pró-reitor de ensino, Reginaldo Vitor, e ao professor Degmar pelas suas contribuições exemplares aqui para esse próximo período do Instituto Federal. E também, Jean, saudar, em nome da comissão permanente, saudar todo o grupo e a nova comissão que estará à frente, né, dos trabalhos aí para o próximo período. E dizer que para nós é uma felicidade muito grande saber que teremos a chance de aprimorar e potencializar o PDI na nossa instituição. Quero agradecer também, mais uma vez, esse momento que o Instituto nos oferece para a gente refletir sobre os nossos rumos e também a nossa identidade. Muito obrigada.